Ei, você! Você acha que já foi longe demais para voltar agora para Cristo? Você acha que é impossível a graça de Deus te alcançar em meio à vida que você leva? Oi, gente! Voltei com mais um episódio do hashtag God Friday. Sim, esse é o nome do quadro que eu esqueci de falar no episódio anterior. God, porque a gente fala de Deus aqui nesse quadro, né? E Friday, porque esse quadro eu posto às sextas-feiras. Hoje nós vamos abordar um assunto que é continuidade do primeiro episódio do God Friday, porque lá a gente falou sobre o perdão de Deus para com a gente, e aqui a gente vai falar sobre o nosso afastamento para com Deus. Antes de tudo, já compartilha esse vídeo para um amigo ou amiga seu ou sua que tá precisando ouvir essa mensagem. Não deixa de compartilhar com pelo menos uma amizade que você tenha, tá bom? Então vamos começar. Quando alguém está longe de Deus, costuma sempre dar alguns motivos, algumas desculpas para não voltar. E aqui eu vou falar sobre alguns desses motivos, talvez os principais deles. Bora lá! Eu me sinto suja, eu me sinto indigna de voltar. Esse sentimento carrega algo até relativamente bom, que é o fato de você saber que errou, né? Tem consciência disso. Esse é o primeiro passo para uma mudança. Mas acredite, gente, quando eu digo que não tem porquê você sentir isso, se sentir indigno de voltar para Cristo. Sabe por quê? Porque Deus sempre soube o que você ia fazer. Ele sabe cada passo da sua vida. Ele sempre soube das atitudes erradas que você ia tomar durante a sua vida. Inclusive, ele sabia que você ia se distanciar. Mas acontece que mesmo sabendo de tudo isso, sabendo que a gente ia errar, antes mesmo da gente pensar em errar, ele sempre nos quer de volta. Ele quer você de volta. Jesus te deseja como ninguém jamais vai te desejar. Lá em Salmo, capítulo 32, verso 5, diz o seguinte: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ou seja, mais uma vez, além do vídeo passado, todos os exemplos que eu dei a vocês, mais uma vez Deus está dizendo que perdoa o nosso pecado e esquece dele. Então não se sinta indigno de voltar para Cristo, pelo contrário, se sinta maravilhado e tenha mais ainda vontade de fazer isso e execute, não fique só na vontade, porque Deus já te perdoou e já esqueceu tudo que você fez, pode ter certeza disso. Tá bom, eu vou só ajeitar minha vida, as coisas que eu tô fazendo de errado e depois eu volto pra ele. Prometo. Essa é uma clássica, mas me diz uma coisa, você sabe quando o seu tempo vai acabar? A gente não é dono do tempo, ninguém aqui é, só Deus é. Então como a gente pode prometer algo que envolve a nossa salvação se a gente não tem certeza nem do dia de amanhã, nem daqui 10 minutos eu sei o que vai acontecer? Como eu posso prometer algo assim? Preste muita atenção, porque o tarde demais pode existir, ele existe para muitas pessoas diariamente. Além disso, vamos fazer uma alusão aos dias atuais? Imaginem que alguém pega esse vírus que está assolando por aí, infelizmente, e que essa pessoa diga aos seus familiares que vai primeiro se curar para depois ir no médico. Imagine. Antes de continuar, vamos lá para Marcos 2, do 15 ao 17, ver o que Deus tem a nos dizer. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, gente, aquele pensamento de se curar sozinho não seria muito racional, né? Afinal, o médico tem todos os equipamentos necessários no hospital para cuidar do paciente, assim como Deus. O próprio Jesus disse que não veio para chamar os justos, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Então se ligue, viu? Porque Jesus, ele tá te esperando do jeitinho que você tá. Não precisa se consertar para ir no médico, não. Você vai do jeito que você tá e lá Jesus está pronto, de braços abertos, para te receber e te consertar no que você estiver pecando. Aí são muitas regras, muitas leis, muita coisinha pra fazer. Eu não consigo seguir, eu até mesmo nem quero seguir. Mas realmente, gente, a gente não consegue seguir a lei de Deus. Não, sozinhos. Nosso corpo, nossa mente são todos tendenciosos ao pecado, mas a gente tem uma coisa maravilhosa chamada graça. A graça, ela não nos condena, não nos julga. Pelo contrário, a graça, ela nos faz a gente se sentir acolhido por ela. E aí, quando a gente se deixa ser acolhido pela graça, aí sim a gente consegue cumprir as leis de Deus com mais facilidade. A gente segue as leis de Deus não porque a gente quer ser salvo ou tem medo de se perder, mas sim porque a gente ama
esse Deus maravilhoso. A gente segue as leis de Deus por amor a Ele, não por qualquer outra coisa. Então é esse amor divino que faz a gente cada dia mais buscar obedecer a Ele, as coisas que Ele nos ordenou. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, e nem todo dia a gente consegue, mas com fé em Deus, recebendo esse amor divino que Ele tem para nos dar gratuitamente, a gente vai caminhando dia após dia. Eu me sinto fria, eu não consigo mais sentir a presença de Deus, eu não consigo sentir mais nada. Vem cá. Imagine que você tem uma reunião super importante do seu trabalho e que você está com zero disposição, zero ânimo, zero vontade de ir para essa reunião, mas você precisa ir porque seu emprego depende disso. Você vai, não é? Então, gente, se você vai para uma reunião porque o seu emprego depende disso, como você não pode ir a Deus se a sua vida, a sua salvação depende dele? Vou ler um texto aqui rapidinho para vocês. Jeremias 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, esse texto quer nos dizer que tem momentos que a gente precisa ser simplesmente racional, porque se a gente seguir o nosso coração, a gente vai errar, a gente vai pecar e vai continuar fazendo o que não deve. Porque o nosso coração, o próprio Jesus diz que ele é enganoso. Então, se você sabe que tem que voltar para Cristo, mas você não sente mais vontade, você está se sentindo frio ou fria em relação às coisas de Deus, volte. Volte mesmo assim, volte sem vontade mesmo. Busque a presença de Deus, busque ler a Bíblia, se obrigue a isso, porque você vai, a princípio estar sem vontade, então se obrigue a fazer as coisas de Deus, porque você sabe que tem que fazer. E daí, aos pouquinhos, o Espírito Santo vai trabalhando na sua mente, vai trabalhando também no seu coração, para que você comece a voltar, volte a sentir prazer nas coisas dele. Então, volte sem vontade mesmo, depois a vontade vem, pode ter certeza disso. Deus, ele está esperando a sua volta ansiosamente. Tal qual o pai do filho pródigo esperou ele durante tanto tempo enquanto ele fazia lá suas coisas erradas. Mas ele voltou. Ele espera você para te dar aquela felicidade plena que a gente só encontra nele. Lembre-se de uma coisa: ninguém nunca foi tão longe que a graça de Deus não possa alcançar. Então foi isso, pessoal. Lembrem-se da mensagem de hoje, não fiquem mais em dúvida, não deixe que a dúvida, que é um sentimento que não vem de Deus, preencha mais o seu coração. E tenha em mente o que diz lá em Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então busque a Ele enquanto a gente ainda pode encontrá-lo com facilidade. Um dia, talvez até muito em breve, a gente não vai mais ter essa facilidade que temos de buscar a Deus. Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e envie esse vídeo, para algum amigo, amiga que esteja precisando. Comenta também aqui embaixo o que você achou, o que está achando desse quadro e o que você achou do nome do quadro também. Eu amei. É isso. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Esse sentimento. E aqui eu vou abordar alguns